Boa tarde, crianças. Boa tarde, Matheus. Hoje o Matheus está aqui com a gente também, né, Matheus? O Matheus e a Roberta, mamãe dele. Alá. Boa tarde, Aual. Alá. Boa tarde, Léo. Boa tarde, tio. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, gente! Boa tarde, tio César. Boa tarde. Olha só. Boa tarde, tio César. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Alá. César! Boa tarde. Olha só, hoje nós vamos falar sobre duas cores juntas, né? Nossa, eu tinha tudo arrumado aqui. É, tudo arrumado, viu? Que chique que a tia deixou aqui. Qual história você acha que é hoje, Léo? Vamos ver se você lê, se você conhece. É uma parábola que Jesus contou. A bola tá parada, tia, não tá tendo jogo nesse momento. Ai, Léo, não é de parar a bola, Léo, é parábola, Ah, tá, entendi. entendeu? Eram histórias que Jesus Eu acho que é contava. aquela lá do pastor, tio. Isso mesmo. E olha só, da nossa Bíblia que nós estamos estudando, hoje é a cor preta, que nós já estudamos no último dia, né? No dia anterior, e a cor vermelha junto. Por que será que são as duas cores, Léo? A cor preta significa o quê, Sofia? Isso, que nós já estudamos. E a cor vermelha, Léo? O sangue de Jesus. Isso, sangue de Jesus. Então, olha só, o versículo que vocês têm que decorar hoje está lá no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. E diz assim, ó: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Olha que lindo o que Deus está falando, que Ele mesmo vai procurar as ovelhas dele, né? Ele irá procurar e Ele as buscará aonde elas estiverem. Olha, que delícia a gente saber que nós somos ovelhas do Senhor e que Ele nos buscou, né? Que Ele procurou e nos buscou. Vamos então cantar aquela música da ovelhinha? Vamos, tio César? Vamos. Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha procurar no mundo perigoso, indo nos caminhos, feriu-se nos espinhos. Mas um dia o bom pastor ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha procura no mundo perigoso, indo nos caminhos, feriu-se nos espinhos. Mas um dia o bom pastor ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. E a outra música que nós vamos cantar é Perto, Perto de Deus Eu Quero Andar. 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 Eu quero ser parecido com Jesus.
empolgou, hein, ó. perto de Deus eu quero andar. Porque Deus, ele é o nosso pastor. Nós temos que andar sempre pertinho dele. Obrigada, viu, tio César, por Obrigado, tio enquanto. César. Obrigado. Olha só. Então, a nossa história está lá no livro de Lucas, capítulo 15. Você vai ouvir daí mesmo? Léo. Léo, Pode ser? pode ser? Pode ser. Tá lá no livro de Lucas. Alá. O que, Léo? O que ele falou, Léo? Que ele vai ficar aqui também. Vai ficar aí também? Então fique bem... Isso, então fiquem bem quietinhos para ouvir, né? Está lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículos de 3 a 7. E essa história também está no livro de Mateus, capítulo 18, de 10 a 14. E olha só, mas a gente vai começar no versículo 1, que diz assim, ó. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus então contou 3 parábolas de coisas que estavam perdidas e foram achadas. Uma é a ovelha perdida, a outra é a dracma perdida e a outra é do filho pródigo, que nós vamos aprender também. Mas olha só, aqui está falando de novo dos publicanos. Quem eram os publicanos, Léo? É aqueles que ficavam publicando as coisas, tio. Não é, né, Léo? Isso mesmo, uau, eram aqueles que cobravam impostos para o governo romano, só que eles acabavam pegando dinheiro a mais, davam a parte do governo e ficavam com outro tanto, né? Verdade. E isso é pecado? Será que é, Léo? Pegar dinheiro dos outros? Eu acho que eles estavam roubando, né, tia? Isso se chama roubar. E olha aqui, o primeiro versículo fala dos publicanos e pecadores estavam ouvindo Jesus. E sabe quem estava bravo com isso? Porque Jesus estava lá junto com eles? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Quem lembra? Sofia, Auau, Léo. Não lembra? Os fariseus eram aqueles lá que faziam tudo, queriam fazer tudo certinho, só que eles acabavam extrapolando tudo. Isso mesmo, eles faziam tudo segundo a lei de Moisés, né? E eles davam o dízimo, oravam 3 vezes por dia, jejuavam 2 vezes na semana, e eles achavam que eles eram justos por causa disso. E quem estava com eles também eram os escribas. Sabe quem eram os escribas? Escribas eram todos aqueles que escreviam a lei de Deus. Eles pegavam os pergaminhos onde estavam as leis e eles escreviam, né? Para outros papéis, para espalhar a lei de Deus. E eles estavam bravos porque Jesus estava lá com os pecadores e com os publicanos. Aí Jesus contou a parábola da ovelha perdida, que um homem, ele tinha 100 ovelhas. E o pastor, ele cuida das ovelhas, levando ela para os pastos verdinhos, para as águas cristalinas, para elas beberem a água. Se o pastor não faz isso, a ovelha se perde, a ovelha não sabe sozinha se alimentar. Então o pastor cuida das ovelhas. E Jesus, contando essa parábola, ele diz que tinha um certo pastor, tinha 100 ovelhas, e uma delas, se perdeu. Ela foi, por outros caminhos, talvez observando, né, uma borboleta, olhando as coisas, ela começou a andar, e se perdeu. Até que ela pode ter caído de um penhasco e se machucado. Na hora de voltar para casa, para o aprisco, né, que é o lugar onde guarda as ovelhas, o pastor começou a contar as ovelhas dele. 1, 2, 3, 4. Vamos contar? 97, 98, 99. Opa! E? Acabou? Acabou, tá faltando uma. Sabe o que ele fez? Ele fechou a porta do aprisco, deixou as 99 lá quietinhas, bem cuidadas, e ele foi atrás da ovelha que havia se perdido. Ele foi procurar a ovelha e ele olhou, foi pelos caminhos, como nós cantamos, né? Pode ter se ferido em espinhos que tinha no caminho, e ele foi procurando, e de longe ele ouviu um balido. Isso mesmo, Sofia. E ele foi, talvez a ovelha estava lá,
porque ela tinha caído, estava ferida. Ele foi então até onde ela estava e olha, ele não alcançava a ovelha. Sabe o que ele fez então? Ó, com o cajado dele que tem esse arco, ele levou até lá embaixo, ó, pôs a ovelha, pegou a ovelha por esse arco, colocou a sua ovelhinha no colo e voltou para casa. Chegou em casa, ele cuidou da ovelha, tratou os machucados da ovelha e olha só como Jesus conclui essa parábola. Jesus diz assim, ó, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por que será que ele falou que haverá júbilo no céu? Porque depois que ele deixou as ovelhas lá todas cuidadinhas, sabe o que ele fez, crianças? Ele foi lá, se reuniu com os amigos dele, com os vizinhos e disse, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Olha como ela era importante para ele. E assim também Jesus fala que nós somos importantes para ele. Porque nós cantamos, e o versículo que a tia falou logo no começo, que Deus diz, o Senhor Deus diz, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ele jamais vai deixar aquela ovelha que ele escolheu perdida. A ovelha tinha condições de voltar, Léo? Não, tia. Não, assim somos nós. Nós estamos tanto no nosso pecado, tão perdidos no nosso pecado, que além de nós não conseguirmos voltar para Deus, a gente também não tem vontade, não. Porque o pecado é mais legal. Porque o pecado, as coisas que o pecado nos apresenta, é muito mais legal do que viver em retidão diante de Deus. Por isso que nós precisamos de Jesus, o bom pastor, para nos procurar, para ir atrás de nós e para nos resgatar. É Ele que vai atrás de nós, não nós que vamos até Ele. Verdade. Verdade, né, Léo? Então, olha só, e aqui está falando que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. A alegria e júbilo no céu por causa do arrependimento de todo aquele que Jesus mostra o seu pecado e se arrepende. Vamos orar então, agradecer a Deus por isso, porque o nosso coração estava preto, cheio de pecado, mas o sangue de Jesus, que é o nosso pastor, foi derramado por nós. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos procurou, o Senhor buscou a nós, ó Deus, e por isso nós fomos resgatados por ti, ó Pai. Fomos salvos por ti, ó Senhor Jesus. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor não desistiu de nós, mesmo nós sendo pecadores. Obrigado, Senhor, e em teu nome santo, eterno e todo-poderoso que eu oro e agradeço. Amém. Amém.